Porque Deus, Ele mostra que Ele não é Deus apenas de um povo peculiar, porque se assim fosse, nós também estaríamos perdidos. Através do livro de Jonas, nós vemos que Deus ele é tão gracioso, tão misericordioso, a ponto de levar a sua mensagem e a oportunidade de salvação a todos os povos, sem exceção. E o profeta Jonas, infelizmente, ele parecia que tinha prazer na condenação do povo, por isso ele não queria. Não, é mais ou menos o seguinte, você imagina, eu corintiano, roxo, não tão roxo, né, corintiano. Aí Deus fala para mim, pastor, vai lá a torcida do Palmeiras e diz, vocês são uma bênção. Vai de verde. Acabou comigo. Eu faço igual o Jonas, eu fujo. Não dá, eles não são, Senhor. Então, olha o mascote deles, porco, como pode ser de Deus um negócio desse? Gente? Não vai. Mas então nós vemos que Jonas ele tinha prazer em ver a condenação dos ninivitas, mas ele não teve deleite pela salvação deles. E é compreensível, sabe por quê? Para um judeu, meu irmão, os ímpios eram de fato uma casta. Para um judeu, aqueles que não se dobravam diante do Senhor, eles não passavam de combustível do fogo do inferno, literalmente. Os gentios não prestavam para nada, a não ser para serem queimados. Era tão sério que, olha, para você ter uma ideia, se uma mulher judia casasse com alguém que não fosse do povo de Israel, sabe o que acontecia? Seus pais simbolicamente faziam o funeral dela. O quê? Casou com um ímpio? Casou com um gentil? Não é mais minha filha. Faziam um funeral simbólico para mostrar, essa menina para nós morreu. Acabou. Quando uma judia ajudava uma gentia a dar à luz, ela era duplamente amaldiçoada. Por quê? Primeiro, porque ajudou uma gentia. Segundo, ajudou uma gentia a trazer mais um gentil para o mundo. Então tem que ser amaldiçoado, de fato, 2 vezes, sem sombra de dúvida. Jonas, ele não entendia como Deus podia ser tão misericordioso, a ponto de ter compaixão de um povo que escravizou a sua própria nação durante anos. De um povo extremamente cruel. Mas nós vemos que aqui, de fato, a salvação ela é recebida. Veja se isso não é o Evangelho. Nós vemos aqui nesse livro que a salvação é recebida independentemente das obras. Porque se tinha alguém que fazia obras ruins, era esse povo aqui, os assírios. Eu quero, depois que terminar Jonas, pelo menos no meu cronograma, pregar sobre Abacuque. Abacuque ele vai falar também a respeito dos assírios. Só que Abacuque ele vai relatar com mais detalhes como era esse povo. Por exemplo, Abacuque vai dizer que ele era um povo que marchava pelas larguras da terra, era um povo impiedoso, era um povo que fazia suas próprias leis. Historicamente, nós vemos que os assírios, eles aterrorizavam as pessoas de fato. Os prisioneiros, eles enterravam a ponto de deixar sua cabeça para fora, na areia, para a pessoa morrer lentamente. Arrancavam a língua, estupravam as mulheres, matavam crianças, mulheres grávidas. Eles eram alguém de fato terrível. Mas o livro de Jonas nos mostra que até esses, os piores dos pecadores, têm a oportunidade de entrarem no reino de Deus. Sem exceção, não importa o que a pessoa fez. A salvação, ela vem pela graça e pela misericórdia do Senhor e não pelas obras. E o livro de Jonas aqui, você vai ver, ele começa com Deus, ele termina com Deus. E no meio do livro, no meio da história, nós vemos Deus o tempo todo agindo. Portanto, Jonas não é apenas a história da baleia que engoliu um homem. Não, Jonas é, acima de tudo, a história de um Deus poderoso que controla todas as coisas. Você vai ver o controle de Deus sobre a vontade humana. Você vai ver o controle de Deus sobre as plantas, sobre a fauna, sobre a flora, sobre os animais marinhos. O controle de Deus sobre o coração das pessoas que, por mais que sejam duros, podem ser quebrantados, e é isso que Deus faz. O resumo do livro basicamente é isso: marinheiros, idólatras, ninivitas, homicidas, profeta, rebelde, mas um Deus que provê salvação a pessoas que não merecem. Ou seja, é a minha e a sua história.